Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Sou o Caio, mais uma vez trazendo um vídeo aqui pra vocês no canal. Dessa vez eu vou estar falando um pouco do John Arias, que se aproximou do Palmeiras. Aparentemente o Palmeiras fez uma proposta de 25 milhões de euros pelo John Arias, e dessa vez creio que essa negociação vai adiante, né? A gente lembra que mais cedo na janela o Palmeiras chegou a cogitar mais ainda a vinda do Arias e do Almada junto. Parece que do Almada melou um pouco, o jogador não quer voltar para o Brasil. Mas o John Arias demonstrou esse desejo de estar voltando ao Brasil e o Palmeiras então fez uma proposta de 25 milhões de euros por esse jogador. Antes de falar da contratação em si, eu gostaria de falar um pouco sobre como o nosso mercado de futebol brasileiro tem cada vez mais sido inflacionado. Não que seja algo necessariamente ruim, mas eu lembro que há pouco tempo atrás, 10 milhões de euros num jogador era uma contratação absurda. E dessa vez, 10 milhões de euros não é nem perto do que os clubes estão gastando. Tive o Flamengo gastou 41 milhões de euros no Paquetá, o Cruzeiro gastou 27 milhões de euros no Gerson, Samuel Lino custou 22 milhões, Vitor Roque 25 milhões, Paulinho 20 milhões de euros. E a cada vez mais esses valores não estão sendo mais tão incomuns no nosso brasileiro. Claro que existe a diferença de orçamento para times menores, times com menor renda, mas é bizarro o quanto o nosso futebol brasileiro tem aumentado o número de receitas, principalmente em relação aos nossos irmãos aqui no futebol sul-americano. O John Arias ele chega para ser uma peça fundamental nesse time do Palmeiras. O John Arias é um jogador que atua mais pelo lado direito, mas também pode atuar pelo lado esquerdo. Como eu acho que ele vai atuar no Palmeiras, né? Por enquanto de início, assim. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre como eu vejo o Abel escalando esse time do Palmeiras para esse ano. Mas, de qualquer forma, o John Arias ele chega com uma contratação que eleva ainda mais o patamar do Palmeiras, que já é alto, se consolidando como o segundo melhor time do Brasil ali, na briga com o Cruzeiro e um pouco ainda distante do Flamengo. Mas é um time muito bom, pode almejar muitas coisas grandes esse ano. O John Arias é um jogador de muita força, de técnica, dribles curtos, de arrumar espaço, achada. A gente lembra que ele dava muita assistência jogando pelo Fluminense, fazia belos gols também, cobrador de falta. E creio que o John Arias tem tudo para somar ainda mais nesse elenco já tão bom quanto o do Palmeiras. Se fosse para ver como o Abel Ferreira montaria esse time do Palmeiras, eu acho que ele iria de Carlos Miguel no gol. Eu acho que não tem muita dúvida. Cada vez mais fazendo melhores defesas, jogos mais seguros. Tem um pouco de deficiência na saída com o pé, mas os times do Abel Ferreira não priorizam tanto essa saída de bola com o pé. Na lateral direita teria disputa entre Kelvin e Giai, só que eu acho que o Kelvin é levemente superior, o Giai teve momentos muito bons, só que ele acabou se perdendo e não conseguiu mais repetir essas boas atuações. E o Kelvin eu vejo como um jogador com mais potencial, melhor ofensivamente e melhor do que o Giai, né? Na zaga, Gustavo Gomes, que não tem muito o que dizer, um dos maiores zagueiros aí do século do futebol brasileiro, numa constância bizarra. No momento ele vem no nível abaixo dos principais zagueiros do Brasil, como Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Barbosa do Botafogo, mas de qualquer forma ainda é um zagueiraço e que não pode se duvidar da capacidade dele fazer uma temporada monstruosa aí com o Palmeiras. Ao lado dele, o Palmeiras não tem muitas opções tão confiáveis assim como o Murilo, mas eu creio que Bruno Fux vai ser o titular do Palmeiras para essa temporada. Bruno Fux fez bons jogos ano passado. Em um dos jogos mais decisivos, é verdade, ele foi muito mal, que foi contra o Flamengo no Maracanã. Mas, de qualquer forma, um jogador com potencial para formar uma boa dupla de zaga com o Gustavo Gomes esse ano. Lateral esquerda também não tem muito o que dizer, é o Piquerez, por mais de ter feito um ano passado bem oscilante, um final de temporada bem ruim, a torcida do Palmeiras pegou muito no pé do Piquerez, mas é um jogador com potencial e se o time jogar bem, pode ter certeza que o Piquerez vai ser peça importante. Agora no meio-campo começa um problema. Por quê? Eu creio, no que eu entendo de futebol, o time ele precisa de um volante de marcação, um volante de pegada. Sabe, aquele volante que você entende ele como o principal dele é a marcação. Só que no Palmeiras, a gente tem dois
a gente tem muita gente boa do meio para frente. Então, creio que essa questão vai ficar um pouco mais de lado e eu acho que o Palmeiras vai jogar muito num 4-4-2, com o Marlon Freitas e Andrés Pereira fazendo de volante, o Marlon Freitas ali de primeiro e o Andrés de segundo. Não é muito do Marlon Freitas, a torcida do Botafogo até costumava cobrar que ele não se dedicava muito na parte defensiva, o que tem sido mostrado diferente, pelo menos até por enquanto aqui no Palmeiras, né? Tive ele dando carrinho, se matando na marcação. Então, creio que o Marlon Freitas vai, por enquanto, cumprir esse papel. O Andrés Pereira fazendo mais esse segundo volante. Ele jogou assim no Flamengo. Jogou muito bem, inclusive, assim, no Flamengo, junto com o comando do Renato Gaúcho e posteriormente no do Paulo Souza, no começo de 2022. Então, eu creio que o Marlon Freitas tem tudo. O Marlon Freitas e o Andrés Pereira tem tudo para fazer uma boa dupla de volante, mas é verdade que vai ficar um pouco exposto demais esse meio-campo. Então, pode ser que o Abel prefira usar o Emiliano Martinez a um dos dois ou sacrificar alguém da frente, o que eu também acho muito difícil. Na meia direita, obviamente, é o Alan. O Alan é talvez o melhor ponta meia direita que temos hoje no futebol brasileiro. Muito bom jogador mesmo, tem um potencial gigantesco. Tenho certeza que não vai ser vendido por menos de 30, 35 milhões de euros. É um jogador que, além dele driblar muito bem, ele consegue finalizar bem as jogadas. A gente lembra daquela partida contra a LDU, que ele fez um inferno na vida do lateral esquerdo da LDU, tanto que arranjou o pênalti, e, se eu não me engano, foi a partida de um jogador com mais dribles na história da Libertadores. Então, o Alan é um jogador que eu gosto muito de ver jogar e tenho certeza que ele tem tudo para brilhar nesse ano aí com o Palmeiras. Isso se não for vendido até o meio do ano, né? O que acontece bastante no futebol brasileiro. Na meia ponta esquerda, eu creio que ele vai de Arias, John Arias. A gente sabe do potencial que ele tem pela direita, mas com o Alan eu creio que ele não vai para aquele lado, até para não mudar muito o posicionamento do Alan em campo. Então creio que o John Arias vai fazer essa meia esquerda aí, o que ele também faz com excelência. Novamente, é um jogador com muita categoria, experiência, 28 anos, tem tudo para voltar muito bem para o futebol brasileiro, ainda mais com uma experiência, por mais que curta, mas uma experiência de Europa. Então, creio que o John Arias ele vai fazer essa meia esquerda aqui e ajudando bastante na recomposição, né? Nesse time do Palmeiras, vai ter que ajudar muito na recomposição os pontas, porque é um time que não tem tanto poder de marcação no meio-campo. Então, os pontas e os atacantes vão ser muito importantes nisso. Na frente, a dupla que deu muito certo em dado momento do ano passado, a dupla Flaco Roque. Tem tudo para fazer mais gols esse ano ainda. Dois jogadores com muita capacidade técnica que não deixam a desejar na hora de fazer gol. Se eu não me engano, o Flaco Lopes ainda fez mais gol do que o Vitor Roque no passado. Então creio que vai ser a dupla de ataque aí do Palmeiras por um bom tempo. Até não sei, né, se o Vitor Roque um dia quiser voltar para a Europa, mas creio que é uma dupla de ataque que tende a dar muitos frutos para o Palmeiras. Para finalizar, para mim o maior problema do Palmeiras dessa vez se chama Abel Ferreira. O Abel Ferreira, obviamente, é um treinador muito vitorioso, fez muito com o pouco time que ele tinha, chegou a fazer um time muito bom de se ver jogar, que foi o Palmeiras de 2022, e alguns lampejos depois. Eu sinto que o Abel ele tem uma pobreza de estilo de jogo, que quando as coisas não começam a dar certo, ele apela muito para o chutão, para a bola aérea, para a bola longa, e o que tira a capacidade desses meias tão bons que ele tem. Agora ele vai ter o Marlon Freitas, vai ter o Andrés Pereira, vai ter o Alan. Creio que o jogo tem que passar muito por esses jogadores, né? Então o Abel Ferreira tem que fazer algo que ele não faz desde 2022, que é encontrar uma forma do Palmeiras jogar bonito. Não em si pelo jogar bonito, né? Mas quando você tem jogadores com essa capacidade de criação, de armação de jogadas, até de finalização mesmo, no seu meio-campo, você tem que usar eles. Não tem muito o que dizer. Não tem muita desculpa, né? Agora o Abel Ferreira tem um elenco como ele nunca teve antes. E ainda tem o Paulinho para voltar ainda depois no meio do ano. E tem outros jogadores com qualidade, como o Maurício, como o próprio Giar na lateral direita, que pode substituir o Kelvin, caso ele queira fazer uma linha de zaga mais defensiva. Mas de qualquer forma, o Abel Ferreira ele entra pressionado esse ano para fazer uma temporada melhor e apresentar um desempenho muito melhor do que ele demonstrou, principalmente no final do ano passado, onde o time, quando ficou
um tempo sem marcar gols, começou a apelar muito para a bola aérea, para a bola longa, e tirando a capacidade de jogadores tão bons que o Palmeiras possui. É isso aí, muito obrigado pela audiência no vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.